Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos, Maestro Paulo por aqui. Hoje vou responder a pergunta que eu fiz na última aula, no último vídeo. A gente falou de música, falou de elementos musicais, melodia, harmonia, ritmo, e eu acabei não respondendo a pergunta, O que é música? Ficou no ar, recebi algumas respostas, muitas pertinentes, outras que abrangem a questão da sensibilidade que é transmitida pela música, os afetos da alma, mas a definição de música vem desde outras civilizações, com a organização de ritmos e sons. Então, para poder definir música de verdade, conforme manda as escrituras e os estudos atuais, a gente entende que música é uma palavra grega, musiquetekne, a arte das musas, e é uma forma de arte que se constituiu basicamente em combinar sons e silêncios, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo, e é considerado por diversos autores como uma prática cultural e humana, como a gente sabe que existe hoje, e são aplicadas em diversas situações. Aliás, a música faz parte do nosso radinho diário, das nossas novelas, e passa despercebido. Até para as mamães e papais fica a dica de mostrar e incentivar os filhos para desenvolver não uma musicalidade, mas como instrumento de musicalização que mostre a trilha sonora dos desenhos, que geralmente são da Disney e de outras empresas desse tipo, onde se ouve orquestras ao fundo. Então essa identificação de sons é muito interessante para um crescimento musical e a criança já nascer entendendo um pouquinho do que ela escuta. Apesar de tudo, são grandes orquestras tocando por trás desses desenhos e fazendo a trilha sonora. Nas aulas anteriores nós abordamos falei sobre a música, sobre os três elementos, a melodia, que é uma nota após a outra, a harmonia, que são as notas que combinam em alturas diferentes e formam os acordes, uma base para poder acompanhar a melodia, a harmonia no piano, voz fazendo melodia, ou tocar violão e cantar melodia na voz, harmonia no violão, ou simplesmente dois violões ou um violão tocando e solando ao mesmo tempo. Então a gente teria a composição da melodia, da harmonia e do outro elemento que é o ritmo, não nas batidas, mas na pulsação que a gente vai ver na próxima aula. Na aula de hoje eu queria falar para vocês sobre a clave. A gente falou sobre as escalas musicais, que são sequências de notas, a escala natural, principalmente a que a gente vê, a que é visível nos instrumentos de teclas, por exemplo, como piano, o clavicórdio, o acordeon e outros, órgão. As teclas brancas são as chamadas notas naturais, e são as notas que a gente aprende desde a infância: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então a gente veio para aprender a escala completa e eu citei os acidentes sustenidos, bemóis, dobrados sustenidos, dobrados bemóis e B quadro. Nesse caso, são aplicados para dar nome aos instrumentos, mesmo onde não se tem cor, que é o caso do violão, é o caso do saxofone, é o caso do trompete, do trombone e de outros instrumentos que a gente não tem essa questão visual, onde as teclas pretas do piano, por exemplo, são os acidentes sustenidos e bemóis, que são notas enarmônicas, ou seja, que tem dois nomes, só para relembrar: dó sustenido e ré bemol é a mesma nota, o ré sustenido e o mi bemol é a mesma nota. O mi não tem sustenido, que nota com i não tem, então vai para o fá. Fá sustenido é o mesmo sol bemol, sol sustenido é o mesmo lá bemol e o lá sustenido é o mesmo si bemol. Nota com i, si não tem, vou direto para o dó e vou começar de novo. Então é uma forma da gente decorar essa escala cromática, que é a escala completa da música. Seria entre mi e fá não tem acidente, entre si e dó não tem acidente. São aquelas falhas que tem para quem tem um instrumento de tecla como visão, para poder fazer essa comparação. Mas é só a gente lembrar, quando a gente for aprender no sax,
e em outros instrumentos que eu vou mostrar o funcionamento durante o curso, que não existe nota sustenida com I, né? Não na teoria clássica, para a gente entender a escala cromática. Futuramente vocês vão entender do que eu estou falando. Outra situação que eu falei é que a gente tem a pauta e o pentagrama, que são as 5 linhas que formam 4 espaços, onde a gente escreve as notas, valores positivos e negativos, que a gente vai ver também o que é nos exercícios. Então a gente pode representar com os valores positivos o som e representar com os valores negativos o silêncio. Muito bem, então chegamos na parte onde, para mim fazer os meus exercícios, eu preciso de uma leitura. E para mim fazer uma leitura da partitura, a gente tem várias pessoas e vários métodos espalhados, principalmente hoje com a disseminação e a facilidade da internet, onde se troca as notas por símbolo. E eu não concordo com esse tipo de método, porque ele passa para a criança, para o jovem ou mesmo para o adulto, que aquele método é difícil e por isso eu estou substituindo por símbolozinhos. Vou colocar nome nas teclas, vou colocar cores nas notas da partitura para a pessoa aprender. E não é bem assim. Assim como eu vou começar fazer um exercício físico, e se eu for fazer eu quero correr para poder ter condicionamento físico, você não vai sair correndo 5, 10 quilômetros de uma vez. Você vai sair caminhando, vai aumentar o ritmo, para depois que você for condicionando os músculos, isso acontecer e você começar a fazer com a velocidade maior e com o corpo preparado para isso. Então, as nossas mãos em qualquer dos instrumentos que a gente for tocar tem a mesma função, uma função de mecânica que deve ser treinada e deve ser seguido a risco os exercícios para a gente obter os resultados, e eu te garanto que você vai aprender. Falamos da pauta, falamos do pentagrama, os 2 nomes que a gente encontra nos métodos, que são essas linhas. Falamos das linhas e espaços suplementares, superiores e inferiores. São 5 linhas que ficam escondidas lá, linhas com tracinhos pequenininhos, em cima e embaixo, para me escrever quando eu tenho uma extensão vocal maior do que a pauta comporta, ou quando o meu instrumento, além da voz, o piano, o saxofone, o trompete, assim como outros que eu citei, tem várias oitavas. Vão repetir dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e assim por diante. Então eu consigo fazer mais notas do que uma pauta composta. Então para isso eu uso as linhas e espaços suplementares, superiores e inferiores. A diferença é que eu não vou fazer uma linha completa igual a pauta, que tem as 5 linhas. Eu vou colocar sempre soltar os espaços na parte de cima e um pedacinho da linha. Na parte de baixo a mesma coisa. É tanto que o dó central que a gente trabalha no instrumento de teclado ou piano é um dó que fica embaixo, a primeira linha, salta o espaço do ré, a primeira linha seria o mi, salta o espaço do ré, vem o tracinho, vai vir o dó embaixo. Dito isso, para a gente poder começar a fazer, além dos exercícios mecânicos que já vem passando, a gente precisa começar a fazer uma leitura. E eu vou escrever uma peça de Beethoven, eu vou passar uma sinfonia de Beethoven para vocês tocar agora, um dobrado de banda, uma música de um grau técnico alto, que está cheio de símbolos e sinais, que tem, além da escrita de silêncio e de sons, tem as expressões. Não, a gente não vai começar. Seria aquele mesmo exemplo que eu citei. Eu não vou sair correndo e correr 10 km de uma vez, se eu preciso condicionar minha parte mecânica, tanto respiratória, que a gente vai treinar, é legal para quem está fazendo canto também, a parte diafragmática, onde a gente funciona nos instrumentos de sopro como uma seringa, como se aquela parte preta da seringa fosse o nosso diafragma e a gente respirasse não movimentando muito o ombro, ao invés de fazer uma respiração intercostal, que é com a parte de trás, ou peitoral, que acaba acontecendo no processo de crescimento e de amadurecimento do ser humano. Então, o treinamento da respiração, encher a barriga, pode pôr a mão, olhar no espelho para poder fazer, esvaziar e até olhar no espelho para ver se não subiu o ombro. Ele é tanto
eficaz para o canto quanto eficaz para quem vai tocar um instrumento de sopro, tá? Agora, se eu vou tocar, eu estou aprendendo teclado, né? Tem a escaleta, que é um instrumento de tecla pequeno, tem um pouquinho mais de uma oitava, né? Ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, uma escala cromática completa, com acidências e mais algumas notas, e vou soprar, né? Então, se eu vou trabalhar com qualquer coisa que seja sopro, ou se eu vou me condicionar fisicamente, essa respiração é muito importante. Então é um assunto que, independente de estar no curso de canto, no curso de sopro ou não, eu vou citar esses detalhes para a gente se manter bem informado. Então, de que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar das claves, que são sinais que vão dar nome às notas. E a gente vai falar de cada uma delas para você aprender e para a gente poder ter um bom conhecimento musical e começar pouco a pouco identificar as notas na partitura, olhando o instrumento, o teclado e olhando as notas, ok?